onde eu recebo o Luiz Roberto Pelosi, ele é diretor técnico da Recolast. Vamos falar sobre como produzir peixe gastando pouco e com um retorno bem rápido. Bom dia, Luiz, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tavinho. Bom, eu já fiquei aqui com a orelha em pé com o que ele me dizia aqui enquanto passava a reportagem das exportações das máquinas agrícolas aí, que foi produzir peixe sem água. Sem água. Pera, mas pelo que eu sei, peixe vive na água. Olha, vamos lá, que sistema é esse? Tá, esse é o primeiro grande quebra de paradigma. Você produz peixe sem água, que eu digo. É a mesma água anos e anos. Então, todo o sistema até hoje montado parte do princípio que a água passa por você. Isso, e você usa a água. Você vai na lagoa e vai indo para lagoas. Então, nós temos tido históricos assim de poluição e de doenças. Só dar um exemplo. Em 96 eu estava no Equador, numa obra da Odebrecht, e fomos visitar um sistema de camarão. Eles tinham, era o terceiro item de exportação, exportavam, produziam 500 quilos, ou seja, meia tonelada por hectare de lagoa por ano, que era um valor. Deu uma doença e dizimou todo o sistema de criação, o que virou oportunidade para o Nordeste do Brasil. Rio Grande do Norte e Ceará entraram no camarão, com tecnologias novas de aeração, mas de nós ração, também tivemos problemas aí agora. E repetiram o mesmo modelo. Mancha branca, não é isso? Exatamente. Conseguiram 6 toneladas, com esses incrementos tecnológicos, por hectare, ou seja, já 12 vezes. Mas repetiram o mesmo modelo, deu a doença, dizimou de Santa Catarina ao Rio Grande do Norte. Porque a gente sabe que a produção de peixes ou de seres vivos em água, ela é altamente poluente. Você precisa ter um controle toxicológico seguido, tanto de oxigenação quanto do quanto a água está poluída. Exatamente. E esse é o grande desafio. Então, só para concluir lá, e aí apareceu essa tecnologia que veio de Israel, que se chama biofloco, onde se tem uma produtividade de 60 toneladas hectareanas. Nós estamos falando em 20 anos, 120 vezes aumento de produtividade, de meia tonelada para 60. Fantástico. Com um sistema totalmente fechado. Israel chove 4 vezes menos que o Nordeste. Ele é referência em irrigação e aquicultura. E esse sistema nosso traz toda essa inovação para a produção de tilápia ou camarão também. Foi desenvolvido em Israel, então, assim como a irrigação? Exatamente. Uma forma de enfrentar a dificuldade do árido, do seco, do deserto. Então, e juntando todas essas tecnologias, e juntamos a tecnologia do celular. Hoje, que qualquer homem do campo tem um celular, WhatsApp e internet. Então, nós conseguimos... Você já ia dar um celular pro peixe, porque minha neta hoje de manhã já falou para mim, eu já tenho WhatsApp também, viu? Olha... Tem 6 anos, 7 anos. Qualquer classe social, qualquer atividade. Então, nós conseguimos juntar porque esse sistema biofloco necessita de um conhecimento acadêmico. O que é esse biofloco? Então, o biofloco, o que é? O peixe, como qualquer animal, tudo, aproveita apenas 25% da proteína da ração. Como o nosso sistema é fechado, ele vai comer a ração de outra forma, em forma de algas, que por fotossíntese, ele produz algas que se formam flocos, onde vem ração não consumida, fezes, esqueletos, tudo. E a tilápia, o camarão ficam pastando, eles são filtrantes. Então, nós produzimos um terço da ração dentro da própria atividade. Tá. Então, ou seja, a conversão alimentar num tanque-rede é 1,8 quilos de ração para um quilo de habitante, o nosso é 1,2. Nós estamos com uma fábrica dessa em Itaipu montada, eles estão dando 1 para 1. Não existe no mundo qualquer atividade que você tenha a conversão alimentar de 1 para 1. Isso é possível. É tilápia lá em Itaipu? Tilápia, que é o grande commodity. Nós estivemos esse final de semana num evento muito grande lá em Medianeira, região do oeste paranaense, onde eles têm conjugado território, clima, atividade e as cooperativas, que é uma potência, onde todos são sócios. E nós estamos vendo a revolução. Assim como o frango foi uma revolução, nós somos da época que frango comia no domingo. O frango era comida do domingo. A gente comia no domingo. Quando era criança matava, lá em Marília, matava e comia. É verdade, eu lembro isso daí. Frango e lasanha. Eu falei frango e macarrão. Você era mais chique. Assim. Não, lasanha era mais chique. Lasanha era uma vez por mês só. Então, mas olha que evolução. Não, a molecada hoje aí come frango, acha que... Não existe proteína no mundo mais barato, só não é maior por causa de barreiras fitossanitárias. Mas voltando ao peixe. Então, aí o peixe está entrando nessa mesma cadeia produtiva do frango,
que são as cooperativas totalmente verticais de oferecer o pinto, ração, não sei o que, atividade, e o integrado é um sócio. Tá. E eles já temos 3 cooperativas implicando, ou seja, essa década será a década do peixe e a tilápia. Tá. E é mais barato esse processo de produção, de implantação? Fala um pouquinho do Cascais aí, do dinheiro que a gente gasta. Por que nasceu esse sistema? Nós vamos fazer 40 anos. Há 20 anos atrás, começou a Pesca e Paga e tudo. Nós tínhamos conhecidos no Instituto de Pesca de São Paulo e eles falavam 6 mil consultas mensais de pessoas que querem criar peixe. Aí o que eles falavam? Venha fazer um curso. Quando a pessoa fazia o curso, falou, ai, quanta coisa tem que saber, quanta atividade. Então nós pensamos, vamos criar um produto chave na mão. Algo já pronto para você produzir. E essa evolução que foi vindo, a fábrica de peixe, que é um produto onde você produz, nessa área de 12 por 12, que é um quintal, 1.000 quilos por mês. Ou seja, aqui. Exatamente esse espaço. Aqui é 6 por 10, 6 por 8, é um pouquinho mais visto. Mas qual é o grande segredo? 1.000 quilos por mês, 12 toneladas por ano, que é a produção de 1 hectare de lagoa. Então, ou seja, lá nós temos um controle no habitat total, dentro de uma estufa, tanque, aeração, o sistema sempre... Você tem uma fábrica de peixe, é isso? Exatamente. Uma fábrica de peixe, e aí você tem que montar essa fábrica. O investimento retorna em quanto tempo? Então, como o sistema convencional, você põe numa lagoa, num tanque escavado, 20 mil alevinos, espera 8 meses... Aí você tem que baixar a água, passa a rede e tem que vender. O nosso não. Todo mês eu tenho despesa e receita. Despesa e receita. Então eu consigo tirar a figura do intermediário. Porque hoje, intermediário que não agrega valor não vai sobreviver. Não. Tecnologia de internet, celular, delivery, entrega. Então você consegue entregar direto para o consumidor final. Em vez de eu vender para o abatedouro por 5, 6, eu vendo a 10, 12 para o cliente final. Então eu consigo retornar meu investimento um ano e meio. Ou seja, nada. Interessante. E com relação a... Porque a gente sabe que existe muita dificuldade de você implantar um projeto de piscicultura, ou agricultura de modo geral, qualquer, por conta de licenças ambientais, licença de água, cada estado trabalha de um jeito. Hoje, por exemplo, São Paulo facilitou um pouco a vida de quem cria, mas não é assim em todo o Brasil ainda. Para esse caso aí, quais são as licenças necessárias? Olha, sua pergunta foi oportuna. Existe um conflito entre o Ministério da Agricultura e o IBAMA. Isso. Ambos têm razão de proteger o manancial e de criar produção. A nossa fábrica não precisa nem de outorga de água e nem de licença ambiental. O nosso sistema tem um tanque, um decantador e um biodigestor que aproveita o resíduo para criar nova alimentação. Vem, forma alga, ou seja, um circuito fechado. E outorga de água por quê? Qualquer produção acima de 5 metros cúbicos dia, você deveria pedir outorga. Nós não gastamos nem 100 litros por hora. E olha outra diferença. Para você produzir um peixe numa lagoa e depois diluir essa água para poder voltar para o manancial, você precisaria de 18 mil litros por quilo. Eu preciso de 100 litros. Ou seja, o sistema, além de tudo, é ecologicamente correto. Está dentro das mais novas normas de conduta para a produção de alimentos. Tá vendo? Não existe outro caminho. O aumento da oferta de peixe será pela aquicultura, não pela captura. E o sistema será esse sistema circuitos fechados, onde você trata a própria água, porque a história mostrou que é mais caro você recuperar do que fazer. E ao contrário do que muita gente pensava, a água é bem finito, não infinito, né? Que o homem sempre trabalhou com abundância, né? São Paulo ia ficar de 4 para a água, nós ficamos 1, 2 anos assim, parando atividades todas. Quem diria? Estamos de novo. Então, São Pedro não ajuda, graças a Deus, o pessoal não fecha a torneira. Mas essa chuvinha ainda nem para refresco, precisa chover muito. Legal. Eu tenho certeza que o seu endereço de internet vai chover de gente aí. No seu vai chover. Na represa aqui, vamos torcer para chover. Mas no seu vai chover. Qual é esse endereço de internet para quem quiser mais informações? É www.recolaste.com.br ou Fábrica de Peixe. Você procurando, nós temos muito vídeo, muito todo. E o sistema nosso, você tem uma relação direta com o produtor e onde tem todas as atividades que ele necessita saber de água, de compra de alivino, como fazer, como dar start. Ou seja, é um Waze praticamente da aquicultura. O Waze do peixe. Eu recebo informação e forneço tudo. É por aí que caminha. E só uma última questão. A questão de manutenção. Exige manutenção o sistema? Olha, esse sistema, existe um grande congresso de sistemas de recirculação, que se chama isso, nos Estados Unidos, em Roanoke, cada 2 anos.
E nós estávamos lá, tinha um grupo israelense, que era a palestra mais esperada, e ele falou, nós chegamos a criar 500 quilos de peixe por metro cúbico. Mas se dá um problema, se não tem tempo de resolver. Então, eles definiram como 40 quilos por metro cúbico de peixe. E o nosso sistema é esse, 40 quilos de peixe, a gente tem uma atividade, tem controle, e é básico, é motor, mas o grande diferencial é a temperatura. O peixe é temperatura. Então, dentro da estufa, eu mantenho sempre na zona de conforto, 28 a 30 graus. Quando você tem você usa água que vem de algum lugar para depois ir para outro, você está a céu aberto, o controle de temperatura é mais complicado. Olha, só um exemplo. Um experimento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um tanque a 23 graus, um a 29. Povoou com 1.000 alevinos de tilápia de 1 grama. O de 23 graus demorou 19 semanas para chegar a 400 gramas. O de 29 demorou 12. 12 semanas contra 19, o mesmo peixe, mesma ração, mesmo manejo. Ok. Obrigado pela participação, Luiz Roberto Pelosi. Prazer em conhecê-lo, até breve. Agradeço, Tavinho. Muito obrigado.